Vamos lá para a nossa aula de número 20. Faça a leitura, por favor. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da boca da mesma pessoa. Meus irmãos, isso não está certo. Amém. Muito obrigado. Então nós temos o tema da nossa aula de hoje como palavras têm poder. E é importante nós firmarmos e fundamentar que o que nós estaremos falando aqui é o que a Bíblia diz a respeito. Por que eu tenho que reafirmar isso? Algumas pessoas já foram de algumas outras religiões que tendenciam ao lado escuro da força. Esse é para quem entende Star Wars, né? Mas utilizam até mesmo tal palavra invoca tal espírito, outra palavra invoca tal espírito. Enfim, não é sobre isso que nós iremos falar, embora possa ter influência, mas se não é bíblico, não tem como nós instruirmos sobre isso. A Bíblia em si, ela é suficiente para que nós possamos entender que a nossa boca, ela foi feita com um propósito. Não um propósito duplo de proferir bênçãos e maldições. Tanto que nesse texto aqui, embora está relatando que com esta boca que temos, bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus, não convém que nós venhamos fazer isso. Então, é certo, podemos abençoar com a nossa boca, mas também podemos amaldiçoar. Mas não convém fazer a segunda parte, porque nós estaremos falando na aula de hoje que a nossa boca, ela vai refletir, ela vai manifestar a essência, a identidade que há dentro de nós, o que foi gerado pelo Espírito Santo. Nós só damos aquilo que nós temos. Então, nós não podemos ficar dando maldição. Assim é que se espera de um cristão. E falaremos um pouco na introdução, né, brevemente sobre isso, mas algo que é prioritário, a obediência. Teremos alguns textos, principalmente 1 Samuel capítulo 15, versículo 21, se não falha a memória, que Deus se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Tudo que eu posso fazer para o Senhor, para Deus ficar alegre comigo e contente, não tem alegria completa ou não tem importância se nós formos desobedientes. Então, é desobediente, faz voto para o Senhor, dá cadeira para a igreja, paga Hopi Hari para os adolescentes, faz tudo, mas se não tem obediência, não tem alegria do Senhor na vida dessa pessoa. Então, a obediência é um fator determinante para que nós possamos receber essas bênçãos. Porém, as nossas palavras, elas podem ser palavras malditas, e vamos explicar o sentido dessa expressão, ou também as nossas palavras podem, e é o que devem ser, palavras benditas. Então nós estaremos, na aula de hoje, tendo essa pontuação desses tópicos com referências bíblicas. Então, tornando a repetir, né? Alguns irmãos estarão assistindo depois, mas tornando a repetir de que não é da experiência pessoal, é da experiência fundamental, que é a palavra de Deus. Vamos então ao nosso primeiro slide. Nós temos aqui na introdução. Nós recebemos a autoridade do Senhor para sermos representantes dele nesta terra. Nos lugares que não chegamos, nossa voz pode ir. Mas o que sai da nossa boca é bom para proferir? Diversas passagens bíblicas nos ensinam que a nossa boca tem poder sobre a vida e a morte. O que falamos expressa o que consumimos e o que somos. Se a palavra de Deus está em nós, devemos proferi-las a todos, pois, assim como a palavra de Deus tem poder, a dos seus representantes também. Nós recebemos uma autoridade do Senhor para expulsar demônios, e nós cremos muito nisso, para falar em novas línguas, para curar os enfermos, nos apropriamos dessa palavra, porque
foi nos concedido essa autoridade para fazer isso em nome de Jesus. Então as nossas palavras, elas também devem ser bênçãos em nome de Jesus, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Agora o grande problema é quando não é mais a palavra de Jesus que orienta a minha vida, mas sim os meus sentimentos. Que às vezes eu posso mirar, às vezes eu posso ficar entristecido, e de repente, quando eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, mas pelo meu coração, que é enganoso, eu posso falar palavras que trazem vida, né? Vou dizer assim, trazem morte, né? Quando eu falo algo que não vem do Espírito Santo, mas sim do meu coração enganoso, as minhas palavras elas podem produzir morte. Às vezes, podem não ser morte física, mas morte espiritual. Por exemplo, só um exemplo simples. Alguém no departamento teve um atrito com o outro e uma pessoa desejava pedir perdão. Só que o outro, no momento que foi pedir o perdão, esculachou o outro e falou várias palavras negativas, desprezando. Aquilo foi algo tão marcante que abateu a fé do irmão. E ele desanimou de participar do grupo, desanimou de ir para a igreja. Então, olha, nós vemos uma palavra que foi lançada, mesmo que num momento de ira, trouxe tristeza ao coração dessa pessoa e até mesmo, às vezes, o abandono da fé. A pessoa saiu da igreja, não quer mais saber das coisas do Senhor porque alguém, pelas palavras, feriu o coração. Então, isso é muito sério. Tá? Então, nós estaremos seguindo por este caminho. Alguma pergunta? Não. Até aqui tudo bem. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos falar da obediência. Esse ponto ele vai deixar claro que, embora as nossas palavras tenham poder, quando eu digo ter poder, eu estou falando de eficiência. O que eu falo pode acontecer. Né? Ter poder pode acontecer. A maior fundamentação de uma vida de bênção e da providência divina, bem-estar, é ouvir e obedecer à vontade de Deus. Já nesse primeiro ponto, eu gostaria de destacar que existem algumas linhas teológicas, até mesmo de algumas igrejas ou pastores de YouTube, não estou criticando todos os pastores de YouTube, claramente, mas daqueles que se opõem à verdade das Escrituras. Aí tem muitas pessoas que não são cristãs, mas tem aquilo de: se você pedir algo para o universo, se você declarar que vai acontecer tal coisa, se você fizer uma troca com Deus, dá tanto de valor que Deus vai lhe conceder, isso não é bíblico. Isso é muito mais prejudicial, isso não vem do Senhor. Para que nós sejamos abençoados, eu oferecer um sacrifício, eu querer trocar algo com Deus, ou eu ter um pensamento positivo, né? Tem uma teologia da palavra, como é? Nossa senhora, me fugiu agora a expressão, mas é aquilo de que se você atrai aquilo que você fala. Só um... aquele que fica... Eu sei qual que é. Isso. Então, assim, são provérbios, são dizeres, são jargões que parecem ser bons, parecem ter eficácia. Porque a tal pessoa teve uma experiência de que falou: minha mãe que está aí no céu, me dê tal coisa. E aconteceu, falou: não, foi minha mãe. A bênção foi porque foi a tal entidade que eu fiz o pedido. Então, assim, nós precisamos entender que, sobretudo, até mesmo as bênçãos de Deus, elas estão alinhadas à obediência. Obediência é o quê? Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, vai falar sobre as bênçãos que acompanhariam o povo. Porém, existe uma cláusula condicional. Condicional é:
para que haja o cumprimento de uma das partes, a outra parte precisa cumprir determinado requisito. Deus fala nesse texto que abençoaria o povo. Se nós fôssemos fazer a leitura, a partir do 2 diz assim, ó, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Olha que maravilha, aí a gente vai pro 3, né? Do 3 em diante tem mais essa ênfase. Mas, ó, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, da tua terra, dos seus animais. Tudo, tudo, tudo. Onde você colocar a planta do seu pé, o lugar vai ser abençoado. Ah, que promessa maravilhosa. E às vezes dizem isso na igreja, aponta, eu profetizo. Ó, só que a gente tem que voltar para o primeiro versículo, que diz, e será que se ouvires. Então, o se, ele é uma palavra que ela é condicional. Eu seria abençoado se tem uma cláusula, uma questão, um ponto que me faz receber a bênção de Deus. Ouvir os mandamentos, ouvires a voz do Senhor e tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno. São ordens. Ordens devem ser cumpridas. Então eu não posso querer receber as bênçãos do Senhor se eu não der ouvido e eu não guardar os mandamentos que foram ordenados. E é interessante que o versículo 2, que a gente fez a leitura, né? Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha só como é importante obedecer. Se nós ouvirmos, guardarmos a palavra, obedecendo, né, os mandamentos do Senhor, nós não precisamos correr atrás de bênção. Nós não precisamos fazer os super propósitos. Não, é 40 dias de jejum para alcançar tal favor do Senhor. Não, vou orar todos os dias, por 21 dias na madrugada, para receber o favor do Senhor. E aí vive uma vida desordenada. Não é isso. Nós precisamos obedecer. Esse é o fator principal. Não estou dizendo que nós não possamos fazer uma oração, fazer um propósito pedindo a intervenção de Deus em relação a alguma coisa. Podemos, mas qual é o propósito principal e qual é a garantia, né? Aí, como garantia, é a obediência. O propósito você pode fazer, se Deus vai dar ou não, aí não é problema meu, é um problema de quem pede, mas Deus que olha e vê se sim, aquilo vai ser bom. Porque Deus não vai ficar abençoando pessoas que são rebeldes. Despreza tudo que Deus fala e depois, Deus, me obedeça, eu sou teu filho. Filho obedece. Quem não ouve a repreensão é chamado de bastardo. Então, isso é algo bem sério. Então, só pra gente deixar claro, a palavra, né, bênção, segundo o dicionário bíblico de Almeida, tem o significado de pedido feito a Deus para que faça o bem a alguma pessoa. Se a bênção é um pedido feito a Deus para que faça o bem, quem faz o bem é Deus. Então quem pode abençoar o obediente é Deus. Ele pode utilizar outras pessoas? Pode. Mas quem abençoa ou não alguém é Deus. Então é por isso que a bênção é quando nós fazemos um pedido para Deus fazer algo bom para a pessoa. Salmo 116, verso 12 diz, como eu coloquei aqui, né, até uma outra versão para ficar mais fácil. Como agradecerei ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? Nós temos esse texto, né, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Como eu posso retribuir tudo que Deus me dá? Simples, sendo obediente. Sendo obediente. E essa foi uma repreensão que Samuel falou para Saul, pois Saul ele se precipitou, falou, vou oferecer a Deus sacrifício. E aí Samuel chegou e falou, que loucura você fez, você procedeu loucamente. Porventura não se agrada mais Deus da obediência do que do sacrifício? Então nós entendemos de que a bênção, quem nos dá é Deus. Eu peço a Deus para que Ele faça o bem. Mas obedecer é um princípio de reconhecimento,
submissão e honra a quem é devido. Se eu reconheço que existe alguém sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre o tempo, esse é Deus, eu vou ser submisso, eu vou estar debaixo da vontade dele. E eu vou honrar a ele, porque ele é devido disso. Se ele guia a minha vida, por que não obedecê-lo? A bênção, ela é uma opção. Por que eu digo que ela é uma opção? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, 30, versículo 19 e 20 diz assim, ó: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, se é proposto, não é imposto. O que é imposto? Obrigado. O que é proposto? Opção. É condicional. Eu escolho receber a bênção quando eu escolho obedecer. E aí, então, naturalmente, essas bênçãos que vêm do Senhor, elas vêm sobre mim. Ainda no versículo 19 diz Deus, né? Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então, ser abençoado por Deus, a bênção ela vem sobre mim, mas não cessa em mim. Ela é dada continuidade aos meus descendentes. Tem um texto que eu não marquei o versículo, mas diz que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Elas não trazem fardos, não trazem solidão. Eu fui abençoado com um emprego maravilhoso do Senhor. Quando você ganha por mês 15 mil, nossa, 15 mil é. Mas como que é? Não, é simples assim. Eu trabalho 7 dias por semana, 31 dias por mês. Nossa, mas não é muito. Não, mas é só no período da noite. É só das 7 da noite até meia-noite. Mas e o Senhor? Então, não estou tendo tempo de ir para a igreja. Não estou tendo tempo de orar ao Senhor. Minha fé não está assim, mas eu sempre agradeço ao Senhor. Peraí, que bênção do Senhor é essa que me tira da presença dele? Que me traz ter fardo, ter solidão? Muitas vezes é uma armadilha, né? A maioria das vezes é uma armadilha. Só fantasiada de bênção. Só tá no embrulho de bênção. Porque o inimigo ele é um ótimo copista, mas ele não consegue copiar o que realmente é bênção de Deus. Porque não há bênção sem o abençoador. Isso tem que ser algo claro para nós. Nossa, eu sou tão abençoado pelo Senhor. Tá, cadê o Senhor na sua história? Como isso glorifica Ele? Não, Ele me fez uma promessa que eu seria abençoado. Eu tô longe, mas um dia eu volto. É bênção. Não, eu sempre agradeço, eu sempre peço, e quando eu quero algo, eu até estendo minha mão assim, falo em nome de Jesus vai acontecer. Mas e o Senhor, tá contigo? Então, é sério porque não A gente quer pedir, né? A gente quer pedir, mas acompanhá-lo, isso é necessário. Mais um texto que fala sobre a obediência. Isaías capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 e o 19, nos diz assim, 19 e 20, perdão. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Nós muito ouvimos sobre isso, que nós somos filhos de Deus, teremos uma vida estável, sempre com providências e nunca teremos falta. Usam até Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Não vai me faltar. Não vai cortar minha luz. Porque Não. o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar. Eu não vou atrasar a parcela do carro. Eu não vou sofrer acidente, porque o Senhor é meu pastor. Aí eu já vi também outro extremo, que é falar assim: se o Senhor é do teu pastor e nada te falta, não vai te faltar prova, não vai te faltar luta. São extremos.
Mas o que não falta? O que não falta é o Senhor. Deixa eu só fazer essa alteração aqui. Só para depois não ficar algo muito passado. 19 e 20. Perfeito. Então, está aqui dizendo claramente que nós comeremos o melhor da terra. Uau! Mas também tem uma cláusula, que é o se. Todas as vezes que tiver um se, é uma condição. Se quiserdes e ouvirdes. Existem pessoas que não querem ouvir a voz de Deus. Como vai ser abençoado pelo Senhor se não ouve a voz de Deus? Não dá. Então, nesse nosso primeiro ponto, nós estamos fundamentando que, embora as nossas palavras tenham poder para abençoar, amaldiçoar, para dar vida ou dar morte, quando eu digo dar vida, é no sentido de provocar, de encorajar, de animar. Isso é dar vida. Animar. Isso. É porque, assim, o poder da vida está nas mãos de Deus. Deus é quem dá e tira a vida no sentido de fazer alguém nascer e morrer. Só que se vem de Deus, igual, por exemplo, eu não sou de ter visão, essas coisas assim, não. Muito. Às vezes, tem um pastor que diz que o áudio e vídeo dele não é muito bom. Aí eu me aproprio dessa palavra. Tô eu na igreja, a gente tem culto aqui quinta-feira de ensino. Eu tô lá na igreja sentado, né, fico no púlpito. Aí eu olhei assim pra porta e... Era como eu... Veio um pensamento na mente, eu via o irmão entrando na igreja. Eu te contei isso não, né? Acho que não. Não. Com um bebê no colo e era uma menina. E aí... Ai, meu Deus. Veio um pensamento assim de... Olha, o D teve um filho e é uma menina. Só que ele nem foi pra igreja esse dia. Aí eu tipo... Ih, rapaz, tô ficando doido. Aí tá lá eu... E aí aquilo ficou na minha cabeça uns dias. Aí, acho que deu umas 2 semanas quase. Aí a gente tava num período de oração na igreja. Não, foi uma semana. Acho que foi uma semana mais ou menos, que era uma quinta. E aí foi na outra semana. Aí eu ia falar com ele e a esposa, né? Aí, nada deles virem junto. E quando vinha, eu não conseguia falar com eles. Aí um dia eu na porta, daqui a pouco a esposa dele chegou. Aí eu falei, ô, Manona, Pai do Senhor. Ela, Pai do Senhor, tudo bem? Foi, olha, acredita assim, eu tava na igreja. E era como eu visse assim, tal. Ai, meu Deus, eu falei, mas não tô dizendo que é Deus não, tá? Só, não sei, o propósito do Senhor, né? No dia seguinte, aí ela chegou em casa e falou pra ele. Falou, Jô, você teve uma visão? Eu falei, não foi assim uma visão, né? Fiquei receoso, porque eu vou ficar profetizando filho pros outros? Não tô doido. É muito complicado, né, complicado. Isso? E aí, ela... Essas pessoas ficam até, tipo... dependendo da circunstância, a pessoa fica até... né, sabe? Esperando, naquela agonia. Cria esperança, fica na agonia. Às vezes a pessoa tem aborto espontâneo, já passou por um sofrimento e por ser algo bom, porque Deus falou, aí já fica naquele ânimo, mas também começa a vir os pensamentos de não quero, Senhor, aí fica naquela luta. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ela foi e falou pra ele, ele mandou mensagem pra mim, eu falei, rapaz, agora, né? Aí eu fui e falei. No outro dia, é verdade, eu tô grávida. Fez um exame e fez o teste e tava grávida. No dia seguinte, descobriu que tava grávida. Nossa! Aí eu, tipo, barbaridade. Só que aí, qual o problema? O sexo da criança, né? Porque... é verdade, você viu menina, né? Eu vi menina. E aí, tá com 8 meses, fez ultrassom e é uma menina. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Não sou um falso profeta. Que bênção. Ó, eu vou te contar um negócio. Quando a gente foi fazer uma visita numa igreja... Oi.